Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa live especialíssima sobre a filosofia do sambista Cartola, com o grande Thiago Amorim, que é um verdadeiro pensador, um filósofo no melhor sentido da palavra, alguém que não está especulando no vazio ou sobre o sexo dos anjos, mas que pensa efetivamente sobre a vida e sobre a morte, e sobre a felicidade, e sobre a alegria, e por que não, a partir de aspectos do nosso cotidiano, da cultura popular, da música popular, que tem muita significação, que tem muita... pra gente se ver num espelho. E hoje a gente vai tratar do grande Cartola. Grande Thiago! Minha imagem está congelada, Vitor? Tá carregando aqui para mim. Tá circulando. Ainda tá preta. Vamos ver se carrega. Tá. Mas a voz já tá normal. Tá normal? Tá me vendo? Agora? Ainda não. Tá carregando aqui. O círculo tá correndo. Como é que estão as coisas, Thiago? Cara, tudo bem. Tá tudo... Pera aí, deixa eu ver se o problema é o celular. Pera lá. Não, parece ser a conexão, como se fosse começar a qualquer momento. Enquanto isso, a gente vai escutando um pouco de Preciso Me Encontrar aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, já temos quase 50. Pera aí, eu vou sair e entrar de volta, ver se é esse o problema. Tá. Então, pessoal, apresentava o Thiago, ele mesmo vai se apresentar quando entrar. Grande professor Clístenes, nosso magister. Então, eu dizia que a nossa proposta com essa série é iniciar um bate-papo sobre aspectos da cultura popular. É muito fácil, ou melhor, também é muito difícil, mas é muito cômodo que a gente permaneça na cultura erudita, nas grandes obras da literatura e, às vezes, negligencie a boa reflexão que a cultura popular também nos propicia. Pronto, agora sim, Thiago. Tudo bem, amigo? Tá tudo bem, meu querido? Muito prazer estar pela terceira vez conversando contigo, dessa vez aqui no meu perfil. Maravilha, prazer é meu. A nossa conversa tem rendido boas reflexões, né? O pessoal tem gostado. Isso é muito bom e até por isso a gente resolveu fazer essa série, né? Vamos começar com o pé direito. Vamos. Então tu podes, como tu fizeste gentilmente quando eu participei no teu perfil pela primeira vez, eu faço em relação a ti, te pedindo que tu te apresentes, fale da vida humana, do teu projeto. Eu adianto que a vida humana foi inspirador para o Dialético, foi um dos perfis que eu apresentei, foi um dos sites que eu apresentei na época para o Webmaster, dizendo que quero fazer alguma coisa parecida com isso. Puxa, que legal, legal. Sabe que esses dias a gente está pensando justamente em reformular o site, que o Vida Humana já tem aí 5 anos de existência, o site, e eu estava olhando o seu e falando justamente com o pessoal, olha que site bem apresentado, clean, como o pessoal fala, né? As informações bem dispostas, então estou retribuindo aí o modelo, né? Falei, quero o modelo do Vitor. Mas muito bem, então, eu sou o Thiago, a minha área de atuação é a antropologia filosófica, é a minha área de atuação. Então, sou muito influenciado pelos filósofos espanhóis do século XX, a famosa Escola de Madrid, mas tem também outras leituras e outras influências que, enfim, e alio muito a questão da antropologia, do estudo da vida humana com literatura. Arte em geral, mas mais especificamente com literatura. O meu site é avidahumana.com.br, lá as pessoas vão encontrar cursos, textos de blog, etc. E o meu atual projeto, né, meu projeto assim, de maior trabalho hoje, é o Moradas do Castelo Interior, que é o meu curso de formação humana, em que as pessoas têm aulas quinzenais comigo, e essas aulas vão até o final do ano, né? Quem faz parte do Moradas do Castelo. Acho que basicamente é isso. Só isso, né, Thiago? É só querer perscrutar e desvendar o mistério da vida humana. Nada mais propício para um filósofo de verdade, assim que eu te vejo.
Poxa, E a muito gente obrigado, Vitor. está no vácuo, né? A gente precisa de algum referente cultural, a gente precisa da linguagem, a gente precisa de Uhum, experiências, não só nossas, mas por que não? A de Santa Teresa ou a de Cartola, porque são pessoas exato. que estão questionando o mundo ao seu redor, as suas experiências, os seus amores, né? Sim, e são maneiras pessoais de traduzir a experiência do viver. Quando você está falando de Santa Teresa e de Cartola, você está pegando, obviamente, duas alturas diferentes da verticalidade da vida humana. Estamos falando de uma santa, né, que representa plenitude de vida, e estamos falando de um homem, de um brasileiro do século XX, um homem cheio de sofrimentos, cheio de situações, de questões, de dificuldades, né, de idas e vindas na vida, na biografia dele, mas que, o que eu acho maravilhoso ao me deparar com a vida de Cartola, é ver que ele traduz a própria circunstância naquelas músicas. Ou seja, ele sofre, mas não padece como muitos de nós padecemos, sofremos passivamente as coisas que nos acontecem. É um homem que olha para o sofrimento e daquele sofrimento faz uma canção. Um homem que estudou até a 4ª série, um homem que trabalhava como pedreiro. Você veja só, né? O sujeito que saiu de casa para ser pedreiro, que foi tentar a vida dessa forma, que ajudou a fundar a primeira estação de Mangueira. Então, assim, um sujeito realmente um típico brasileiro, um brasileiro de subúrbio, um brasileiro de bairro pobre, um carioca. Obviamente tem todas as malandragens que a gente sabe, tudo aquilo que compõe também a personalidade de Cartola, mas o que eu acho tocante e emocionante nele, e aí a comparação com Santa Teresa é interessante nesse sentido. Dentro das circunstâncias dele, ele fez a tradução que ele podia do sofrimento dele. E a gente sabe, né? Até fiz uma live sobre isso esses tempos, Vitor, que quando a gente escreve, no caso dele, canções, porque era um grande músico, ou no nosso caso, quando a gente escreve nossos textos, escreve, enfim, nossos blogs, nossos ensaios, a gente dá forma para o sentimento humano. A escrita me ajuda a dar forma para o que eu vivo. E aí Cartola, para nós, é um grande exemplo nesse sentido. Que maravilha. É exatamente isso. A cultura não é senão a tentativa de expressar numa linguagem inteligível para os outros, se a cultura for muito pobre, e para todos os outros, para todos os contemporâneos ao nosso redor, mas quem sabe para outras gerações. Então, a gente está falando de alguém que viveu em outra época, em outro Rio de Janeiro, em outra sua situação política, econômica, cultural, mas que fala diretamente para todo o pai que tem uma filha perdida para a prostituição. Porque aí sim a gente pode dizer que alcança um nível filosófico. Eu concordo que Santa Teresa alcança verticalmente uma profundidade na alma humana maior. Mas a intensidade com que ele plasmou na sua música sentimentos humanos genuínos, sinceros, profundos, transparentes, o torna um clássico. A gente debateu isso anteriormente, né? Eu vejo muita sinceridade e, ao mesmo tempo, domínio dos recursos da linguagem. Perfeito, esse era um dos pontos que eu ia tocar. Perfeito, Vitor. Assim, no samba-canção, nesse samba brasileiro, poucos, talvez uns 4 ou 5, que a gente conta nos dedos, alcançaram a perfeição da forma. E a letra, a poesia muito simples, mas muito sincera. Sim, dos que você falou, ressalto 2 coisas. Primeira é justamente a universalidade da experiência. Então, aquilo que você falou, ao estar se referindo enfim, o mundo é um moinho, né? Só o título da canção já é um achado, né? Essa imagem de que o mundo moe algumas das nossas ilusões, ele moe algum dos nossos projetos, né? Ele realmente, como eu costumo dizer no Vida Humana, a vida te põe contra a parede para testar se é isso mesmo que você quer, para saber o quanto você é feito de ouro ou de chumbo. É isso que a vida tem isso para testar mesmo a gente. Então, ali para mim tem esse aspecto da universalização da experiência. Então, estou eu aqui falando de uma coisa que eu conheci, de uma jovenzinha que eu sei que existe, e estou pegando essa experiência e, olha, pela forma, pela minha capacidade de expressão, eu estou conseguindo tornar universal o que vai dito aqui, de uma experiência particular. Se essa música pudesse ser traduzida, não vai ser tão bonita quanto é na nossa língua, claro. Eu acho a nossa língua extremamente musical, especialmente como falada no Brasil.
Mas se essa música pudesse ser traduzida, se pudesse ser adaptada para outros idiomas, eu tenho certeza que as pessoas de outros povos, outras culturas, vão reconhecer o núcleo da experiência. E é isso que faz da música dele universal. Concordo. Concordo. Aí você tem isso que você falou. Como é que pode um sujeito que estudou até a 4ª série, que trabalhava como pedreiro o dia inteiro, ter aquele domínio da linguagem, dos recursos, que nós hoje não encontramos, Vitor? Você que está no meio acadêmico, você pode falar com muito mais cadeira do que eu, mas nós não encontramos no meio acadêmico, olha, nem no nível de pós-graduação, de mestrado e doutorado, que a gente vê coisas assim do arco da velha. Eu fiz o meu mestrado em Portugal, fiz no Instituto Universitário de Lisboa, né, em antropologia, e eu me lembro, enfim, na minha turma tinham pessoas de várias nacionalidades, não só portugueses e brasileiros, tínhamos espanhóis, tínhamos alemães, tinham algumas cadeiras que eram feitas em outra língua e tal, em inglês. E eu me lembro do primeiro trabalho que eu apresentei na matéria de, se não me engano, Antropologia e Direitos Humanos, o professor ter deixado um recadinho no meu trabalho. E o recadinho dele era: fazia tempo que eu não lia um trabalho escrito em língua portuguesa. Então um sujeito escolado lá, fiquei, né, assim, um pouquinho envaidecido, muito obrigado, e ao mesmo tempo preocupado, falar, meu Deus, o nível da coisa. Você vê que não é um negócio só de problema de brasileiro, mas o nível mesmo da situação, que nós, né, no nível acadêmico que você trabalha, acredito eu que você também não veja aquela capacidade de expressão de um cartólogo. Só alguém que usa ênclise, deixe-me ir, preciso andar, queixo minhas rosas. Queixo minhas rosas. Assim já é praticamente impossível de ser visto. A ênclise, e também o emprego da semântica bem feito, as palavras, tu falaste aí, o moinho, o significado das palavras também empregado, nada aproximativo e vago, é de uma riqueza semântica impressionante. E aí essa coisa do domínio da linguagem, que eu acho que a gente tem que bater mesmo, tem que forçar as tintas nisso, é porque as pessoas têm que entender que não é um preciosismo da nossa parte. Nós não estamos de preciosismo, né? Você mesmo citou agora há pouco o Clístenes, não sei se ele estava nos vendo aqui. Clístenes tem um trabalho maravilhoso na área de linguagem, de expressão, de estudo de idiomas, né? De estudo clássico. Conheci no Rio Grande do Sul numa oportunidade que eu estive lá num congresso. Então, assim, não é preciosismo da nossa parte, nem elitismo, porque você ter recursos de linguagem é você ter meios de expressão. Se você não tiver meios, se você não tem meios de expressão, você fica refém daquela realidade, daquele sentimento. Aquele sentimento que você está vivendo, aquela situação que você está experimentando, ela se torna mais autoral, ela se torna mais responsável, consciente, à medida que você traduz a experiência. Se você não consegue traduzir a experiência, no nosso caso, homens, seres humanos, traduzir em linguagem, né? Traduzir mesmo por escrito, de preferência, ou falado que seja, a gente fica refém da experiência. Muitas vezes você vai até o analista, muitas vezes você procura um tutor, um professor, porque no fundo você quer que ele dê nome para o que você está sentindo. É só isso que você quer dele. Você vai lá, conta o que você está pensando fazer, o que você está querendo fazer, e aí teu professor ouve você e diz, tá, mas isso que você está falando é tal coisa. Putz, e aquilo resolve a vida do sujeito. Porque, no fundo, ele estava padecendo por não ter a ferramenta, que é a linguagem. E aí você vê na literatura o papel de um Proust, por exemplo, ao dar nomes para sentimentos humanos que não tinham nome até Proust. Veja que coisa maravilhosa, Vitor. A partir de alguns escritores, sentimentos humanos foram rastreados, novos sentimentos, ou sentimentos que estavam no escuro, passam a estar claros, porque um artista foi lá e deu um nome. E no momento em que ele dá nome, ele clareia a minha vida interior. Eu tenho como dizer, estou melancólico, que não é a mesma coisa que dizer, estou triste. Olha, eu vou falar duas coisas sobre isso. Primeiro, me ocorreu o conceito de catarse. Mas antes eu quero ilustrar o que tu acabaste de dizer. Um dia minha esposa chegou comigo, a gente ajuda muitos casais que estão namorando, a gente tem 7 anos de casada, a gente ajuda casais que vão noivar, que estão em crise, a gente ajuda amigos, enfim. E um dia ela chegou comigo e disse, olha, tem um amigo nosso, um casal que está noivo e que desmanchou o noivado. Puxa, pena, por quê? Porque ele passou a ter, um homem,
Isso pode parecer que isso é uma coisa de mulher, como vai ser no caso do Cartola. Um ciúme retrospectivo de um relacionamento que ela teve há muito tempo atrás. Mas peraí, ela tá com... Eles não estão juntos há não sei quantos anos, 5 anos, não estão noivos, não vão casar. Como é que ele desenterrou alguma coisa que ela teve há 7 anos atrás? Isso parece estranho. Vamos tentar perscrutar a psique. E ela narrou que não sei porquê. Falou, olha, isso aí é o tive sim do Cartola. Fala pra ela, invertendo o eu lírico, cantar pra ele, tive sim. Tive sim. Perfeito. Antes do teu, tive sim. Sim, Só que a mulher que aparente. E aí eu cantei, na hora puxei essa vantagem no Spotify, que a gente ouvia, ela falou, é isso. É exatamente isso. Olha só. Impressionante, parece que... E aí a sensação é essa. Ele está narrando alguma coisa que eu sinto, e ao reconhecer isso, tem um efeito terapêutico, o doutor Saulo ensinou aqui, tem um efeito catártico, porque eu reconheço e purgo essa paixão, essa emoção que tem um aspecto passivo, como se eu exorcizasse um demônio. Olha, eu tive sim um outro grande amor, mas o teu né? Me lembrei daquela outra, minha, quem disse que ela foi minha. Que ela foi minha. Rainha. Então, isso quando a gente consegue falar, eu concordo plenamente contigo, Thiago, a linguagem tem um poder de trazer a consciência e a gente rejeita. Um ciúme retrospectivo desse, que pode surgir. Todos nós estamos sujeitos a isso. Perfeito. Mas não quer ter, então parece que a gente ganha consciência e ganha mais atividade sobre os nossos afetos. Aí, 2 coisas. A primeira delas é incrível como as coisas nebulosas têm mais poder sobre nós. O que é nebuloso, o que não está claro para nós, tem um poder que é aquele poder assim do bicho-papão embaixo da cama, que o meu medo só vai embora quando o pai chega e acende a luz. E aí eu olho debaixo da cama e vejo que não tem nada. Então, assim, existe esse... Eu tenho falado muito sobre isso, Vitor, quando eu me refiro ao mal. Eu não sou um filósofo do mal, não pensei tanto assim sobre o mal, mas uma das coisas que eu já pensei sobre o mal é que o mal ele exerce um fetiche sobre o ser humano. Há um fetichismo em relação ao mal. Você pode ver que as pessoas elas procuram saber mais sobre certos recônditos do ser e que são feios. E que são viscerais, as pessoas gostam de ver séries de crime, as pessoas gostam de ver filme, noticiário, entende? Existe um fetiche, o mal tem isso sobre nós. Por quê? Porque é uma coisa que eu não entendo muito bem, é uma coisa que me chama e que se eu não cuidar, ela me faz refém, né? O mal tem esse poder, um poder sensualista de me fazer refém dele. E o bem, como eu costumo dizer, ele é sempre muito claro. Ele não tem curvas, ele é reto. Então a intenção é reta, a fala é reta, a imagem é clara. Então aquela arte que se expressa claramente, ao invés daquela arte que me faz ficar tentando entender, ficar tentando pensar o que será que o artista quis dizer. Você vê que tudo isso se afasta um pouquinho da arte, até a gente pode dizer no sentido sacro. Aquela que não tem nada escondido. Né? Não tem nada que é importante, nada que é verdadeiro está escondido, está tudo de cima da mesa, né? Então assim, isso para mim é um ponto importante. E o outro ponto que para mim foi o que você fez com a música do Cartola, com esse casal, é que estas músicas com a qualidade do Cartola, poemas, literatura, toda essa grande cultura expressa em linguagem, ela tem a capacidade de me fazer narrar a minha vida. Eu passo a conseguir falar mais da minha história, até identificar. Vitor, teve uma época da minha vida que eu era mais Madame Bovary. Entende? Então, assim, isso quer dizer um monte de coisa. E se você leu Madame Bovary, você sabe o que eu quis dizer. Então, assim, eu consigo me expressar. Puta, eu tô num dilema aqui meio shakespeariano. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Eu consigo contar a minha história. Eu consigo me expressar a partir desses recursos, dessas imagens que a arte do Cartola fez isso pela tua colega. É isso que eu estou sentindo. Cada vez que me perguntarem, eu vou falar, tive sim, é só ouvir a música do Cartola. Exatamente. Eu acho que a minha experiência principal com o Cartola foi com o Mundo é um Moinho. Eu fui reencontrando a música popular brasileira nessa minha intenção de, não de historicizar do ponto de vista intelectualista e acadêmico, mas de tentar buscar as origens, de tentar
voltar para, principalmente com uma grande insatisfação com a música popular brasileira atual. Eu acho que a gente deve sair para um patamar de uma... Tá muito baixo, né, Vitor? Muito baixo. Terrível. E claro que a gente tem coisa boa voltando, né? Então eu gosto muito do Pixinguinha, do Noel Rosa, do Cartola, do Lupicínio. E aí, o Cartola é um desses que a gente põe o CD, escuta todas as músicas e se deleita. E é intelectual. E é filosófico. Basta um gole de cerveja para você entrar num estágio de... Filósofo de bar, é? Para entrar num estágio de catarse, de empatia. O Mundo é um Moinho, né? Eu lembro que eu escutei também a versão do Cazuza, que é muito bonita. Sim, muito conhecida, né? E depois que eu me tornei pai, e foi indo pro sítio, que a gente tem aqui um sítio aqui perto, escutando essa música, eu olhei para minha filha, de 5 anos na época, ela tem 6 agora, e eu pensei, meu Deus, o que eu faria se a minha filha decidisse livremente, maior de idade, ou relativamente autônoma, independente, pelo mal? E aí, só um parênteses que tu falaste, pressupõe uma filosofia agostiniana e platônica do mal. O mal é privação, o mal é desordem, o mal é desarranjo. O bem, ele é limpo, ele é puro, ele é reto, ele tem a proporção, a harmonia, ele põe as coisas no lugar. O mal confunde, o mal é obscuro, é nebuloso, como tu bem disseste. Por isso que dizer é ordenar intelectualmente e gramaticalmente, por uma forma inteligível, o que é. Isto é, o ser. O que permite verificar a privação, não ser. Mas o que a gente faria, esse dilema de todo pai, porque a gente gera seres independentes como nós prezamos a liberdade, e a liberdade significa, eu não posso obrigá-la a seguir o caminho correto. Ela precisa abraçar o caminho correto livremente. Mas que pai não sofreria se a filha tivesse perdida literalmente a prostituição, que isso não dignifica, isso é vil, isso a prejudica. Então, eu percebi que eu estava purificando as minhas emoções, eu percebi que eu estava num processo de catarse, é a definição de Aristóteles, né? A purificação das paixões do medo e da compaixão. Ao mesmo tempo, um alívio por não ser o Cartola, um grande alívio por minha filha não estar perdida na prostituição, mas eu consegui sentir essa dor, essa paixão, né? Eu entendo você, sinto algo parecido, eu tenho, né, filhos homens, mas eu entendo você. Ao mesmo tempo, eu sinto um tipo de dor análoga, assim, que é no sentido de que qual que é a eficácia dos dizeres e conselhos de um pai nessa hora? O que é que eu posso fazer, já que eu não posso sofrer no lugar da minha filha? E já que eu não posso simplesmente ir lá, claro, há mil formas de proibir, há mil formas, e também há mil formas de orientar, mas eu acho que há ali naquelas palavras dele também toda a confissão de impotência de pai. Sabe aquela coisa? Eu não tenho como viver no teu lugar. Então a única coisa que eu posso fazer por você é te avisar. Olha, minha filha, o mundo é um moinho. Você vai ser triturada nos teus sonhos, tão mesquinhos. Entende? Então, assim, é o que eu posso fazer, é o que eu e você podemos fazer pelos nossos filhos. A gente vai orientar, a gente vai reforçar princípios, a gente vai dar o melhor, aspas, eu coloco aspas, porque eu acho um termo quase impossível de definição, educação. A gente vai dar uma educação para os nossos filhos, só que no final das contas, Vitor, a gente é muito impotente diante disso. Porque existe aqui um negócio que é a liberdade humana. Meus filhos são livres, suas filhas são livres, e elas podem, e os meus podem escolher o errado. E aí eu como pai, né? Eu como pai tô lá, tô acorrentado, e a única coisa que eu posso fazer é sofrer por eles. É dizer para eles, olha, estarei aqui quando voltarem. Estarei aqui quando voltarem. Eu não quero que vocês estejam lá, não quero que façam isso de suas vidas, mas eu estarei aqui quando voltarem. Isso é fantástico. Existe uma ética extraordinária aqui de respeito, eu diria quase que incondicional e absoluto pela liberdade. Porque qualquer pai, eu mataria todos os clientes da minha filha, eu incendiaria o prostíbulo, eu a raptaria e a levaria para outra cidade. Eu não sei se eu ia respeitar a liberdade dela. Sim, a gente está falando em dever ser aqui, sim. Não, ele respeita e diz,
embora, preste atenção, querida, embora eu saiba que tu estás resolvida. Respeito isso. Existe um coração em chamas, né? Dilacerado. Do amor cínico, né? Os consumidores do corpo dela, os que alugariam o corpo dela, são cínicos. O que ele quer para a filha dele é uma coisa verdadeira. É um amor verdadeiro, não o cinismo de quem paga para se deitar com ela. Então, e aí... e como tu disseste, a palavra é capaz de expressar alguma coisa. Isso poderia tocar a consciência dela. Não sei se na biografia dela isso surtiu algum efeito. Também não tenho esses detalhes, mas que impressionante este homem estar dizendo isso, o homem que é marcado por corrupções do próprio corpo, pelas famosas esbórnias, né, pela vida de malandro que ele teve também. A gente sabe que ele ficou entre Exato. Então, assim, que o nível de consciência de um homem desse, que olha para o seu passado, e a gente sabe que quando ele escreve essa música, ele já tem uma certa idade, ele já foi expulso de uma série de casas e lugares, ele já voltou a morar com o próprio pai e a própria mãe. Quer dizer, o Cartola já levou lá os tombos todos que ele tinha que levar, então ele está com aquele sentimento de vida perdida. Sabe aquela do Bocage? Meu ser evaporei na lida insana, no tropel de paixões. Então, assim, ó, meu ser evaporei na lida insana, minha filha. E é por isso, eu não estou falando aqui do alto de uma cátedra, eu estou falando aqui do alto da minha experiência pessoal. Eu evaporei o meu ser, eu só não queria que você fizesse a mesma coisa. Às vezes, o máximo que eticamente nós podemos fazer é isso. Às vezes, a gente não tem lá uma biografia ilibada para apresentar para os nossos filhos. Às vezes, a gente não tem lá aquela retidão de trajetória que a gente gostaria de ter. Eu olho para a biografia do Rolha Marias e eu fico envergonhado de mim mesmo. Fico envergonhado. A biografia daquele homem, Vitor, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, se fosse possível santificar o intelectual. E olha, é uma biografia, ela não tem uma vírgula fora do lugar. Não tem uma vírgula. Todo mundo concorda ao se referir a Rolha Marias. É mais impressionante nesse sentido que o próprio Ortega Gasset. Então, assim, aquela coisa mesmo da fidelidade a si mesmo. Fidelidade aos princípios. Um homem assim corretíssimo. 4 filhos homens, os 4 admirando e amando ele, assim, impressionantemente. Eu olho para aquilo e falo, mas eu não tenho essa biografia. Eu não consegui ter essa mesma trajetória até agora. Então, o que eu posso fazer pelos meus filhos, né? Senão, analogamente ao Cartola, graças a Deus, também não provei de certos amargores da vida que o Cartola provou. Mas o que eu posso fazer se não dizer meus filhos não cometam certos erros? Entende? Está aqui o pai com o coração rasgado, dizendo, meus filhos, não façam isso com a vida de vocês. Eu, quando pensei na nossa live, comecei a escutar os CDs de novo, e se tivesse que dizer, eu não quero classificar uma filosofia prévia que o Cartola teria estudado e plasmado e traduzido na forma de vida. Não tem nada a ver com isso. Mas eu diria que é uma filosofia trágica no Cartola. Há um enfrentamento. Primeiro, a vida como uma peregrinação, mas sem mapa. Sim. A vida como uma busca de coisas que acontecem inexoravelmente, que fogem do nosso controle. Por exemplo, a bela música Acontece. Né? Adoro essa. Extraordinária. Porque... Junto com Peito Vazio. Peito Vazio acho que é a minha preferida. Ah, é? É. Maravilha. Então, essa busca, essa desertificação, no caso do Peito Vazio, é a alma deserta, né? Olha aqui. É a tradução de um sentimento que a gente às vezes sente, né, Vitor? Quer dizer, é aquele momento. Olavo de Carvalho tem uma frase que eu acho interessante. Ele diz: todo cristão tem seu momento agnóstico. Sabe aquele momentozinho que você cai, né? Aquele momento ali que você cai. E que você se vê sozinho, você desconfia que Deus está com você, etc e tal. Então, assim, para mim, Peito Vazio é a tradução de uma dessas quedas, um desses momentos que você tem, que você está realmente se sentindo no deserto. No caso do Acontece, que ele está falando para uma mulher que o amava. Mas esquece o nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo acontece. Essa abertura à totalidade do real, para usar aqui um jargão fenomenológico, é a abertura, olha, eu não te amo mais, e eu vejo o mesmo carinho, a mesma delicadeza que ele tinha com a filha. Ele ama essa mulher, mas não mais para dormir com ela, o nosso ninho de amor está no fio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, se eu pudesse,
mas não quero, não devo fazê-lo. Isso não acontece. Então é impressionante isso. E você vê que não tem rancor não tem rancor nesses versos. Não tem rancor. Tem, assim, aquela resignação. Isso é a vida. Isso acontece, aquilo não acontece. Não há rancor, ressentimento. Eu já tive que dispensar uma mulher que eu gostaria de amar. E mas eu não a amava. E eu tinha uma fidelidade comigo, com ela. Eu precisava dizer, olha, eu não te amo mais. Se eu pudesse escolher, mas não. Então, existe um mistério aqui que nos torna muito humanos e que torna a vida uma grande aventura. Né? E ele tem um enfrentamento, isso é trágico. Né? Vai chorar, vai sofrer, você não merece, mas isso acontece. É uma maravilha. E aí tem uma coisa que você me faz lembrar de uma coisa que eu estava pensando também quando a gente marcou essa live. Existe uma raiz triste que faz disto trágico, uma raiz triste no samba. O samba é triste, né? Aliás, Vinícius diz, o samba que é bom é triste, poeta que é bom é triste, né? Então, assim, existe uma raiz triste, só que ao mesmo tempo você vê isso no Cartola, você vê lá na nossa famosa saudosa maloca, cara vendo a casa ruir, e ele faz o quê? Ele canta uma música. Ele compõe uma música. Então, assim, você vê que os grandes sambistas brasileiros, eles sofrem sem sofrer daquela forma passiva, como eu estava dizendo, sem fazer daquilo alimento para ressentimento. Então é trágico porque eles sabem, puta, não, é isso que eu estou vivendo, a vida está sendo assim comigo, minha casa está caindo, meu amor foi embora, minha filha se prostituindo. E o que eu faço? Não é que eu vou lá e faço aquele samba alegre. Você pode ver que o samba tem sempre uma melodia assim que me dá um pouquinho de tristeza. Entende? Não é a mesma coisa do samba enredo. Esse samba que nós estamos falando aqui tem umas notas tristes nele, que é aquela coisa assim, é a admissão da vida, mas sem ressentimento. Eu estou aqui só traduzindo a experiência contingente da vida. Que maravilha. É isso mesmo, basta lembrar duas coisas. Primeiro, samba-canção, que normalmente tem tons menores, são tons tristes. É isso. Dá a ideia do choro. A gente pensa... Eu estava pensando nisso. A gente fala o chorinho é animado, é especial no brasileirinho, uma coisa um pouco rápida, mas o choro mesmo, o choro canção, é triste, é de luto. É triste mesmo. Parte do Vinícius, eu lembrei do soneto, a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Isso aqui é uma concepção trágica da vida. Quem não sofreu não sabe o que é a vida porque não viveu. A vida é a entrega apaixonada a experiências que estão fora do nosso controle. A gente não pode dominar a vida como gostaria, que é um gesto gnóstico e na política tem consequências deletérias. Eu queria dominar esse intelectualista que acha que vai dominar a vida, ele não vive. Sendo que o que marca a verdadeira experiência humana e a experiência do intelectual é a abertura. A abertura, a admissão de que eu posso rever-me. Até ontem eu disse aquilo, mas olha, eu estava errado. A realidade eu tinha visto isso, mas faltava aquilo. Quer dizer, essa capacidade de revisão, eu acho fantástico isso aqui da vida. E você partir do pressuposto, é o pressuposto socrático, de que você não sabe, de que a vida é maior do que você, de que existe aqui, olha, uma magnanimidade na existência. Se para uns isso gera revolta, a revolta do não conter a vida, do não dominar a vida, em outros, que é o meu caso, gera alegria. Eu tenho aquela coisa da alegria profunda mesmo, de que a vida é muito maior do que eu. E que eu vou ficar até o fim dos meus dias tentando compreender a vida humana, e eu não chegarei a 2% de compreensão dela. Então isso é aquela coisa daquele gás de você querer continuar sabendo. A outra coisa que eu acho importante que você tocou, do sofrimento. Eu uma vez escrevi um texto que se chama Sabe Mais Quem Sofre. Claro. Porque eu acho de fato que a vida revela mais dos seus mistérios àqueles que padecem, àqueles que sofrem, àqueles que experimentam a dor. Existe um componente constitutivo na vida humana de sofrimento. Não adianta você ficar fugindo do sofrimento. O que marca a vida moderna é a fuga da dor e a busca do prazer. É isso que marca a vida moderna. E é por isso que o homem está tão mal preparado para os momentos de dor. Hoje mesmo eu estava no Twitter vendo lá uma página de história que eu sigo no Twitter, de fotos históricas.
e eu vi a foto de um menino arrancando o dente no dentista, no início dos anos 1900, 1800 e alguma coisa, e uma mulher abrindo a boca dele e arrancando o dente, sem anestesia, sem nada, obviamente. E eu pensando, meu Deus, o quanto as coisas foram suavizadas para nós de lá para cá, e que nos tornaram, se por um lado, que bom, veio aí a penicilina, veio aí o analgésico, por outro, olha como nós estamos fracos, Vitor. Olha como a pessoa leva um pé na bunda do ficante dela, que ela deu um beijo 2 vezes, e ela cai no sofrimento. E o mundo acabou para ela, entendeu? E você vê as pessoas, às vezes pessoas que estão ocupando posições importantes na sociedade, juízes, médicos, advogados, professores universitários, e estão lá usando musiquinha atual aí, musiquinha desses cantores de hoje, para traduzir uma grande dor que na verdade é isso aí, aquela famosa dor de corno, que para mim é um abismo que existe entre a música sertaneja atual e uma música do Cartola. Pô, o que é interessante é que dá para perceber um movimento de esperança e de alegria no fundo da tristeza do Cartola. Porque, por exemplo, as rosas não falam é um sofrimento cíclico. Parece que ele começa o verão, né? Começa o verão e já retoma a lembrança. Já acabou aquilo ali, não tem mais volta. Sim. Então, dessa passagem da dor profunda para o preciso me encontrar, a sorrir, o sol nascerá, a alvorada, são notas, olha aí, a alvorada, né? Tem a aurora, tem a... na verdade, depois da aurora, vem o crepúsculo, depois vem o verão de novo, e ele vai sofrer de novo. Então ele percebe uma inteireza na... Olha, a gente vai sorrir, novas vidas que vão nascer e vai chorar vidas que vão morrer. Os dois fazem parte. Sim. Um otimismo ingênuo não é humano e um pessimismo ingênuo radical também não é humano. Parece que tem as duas coisas. E o samba marca essas duas dimensões. A profunda alegria, um pouco quase que ingênua, se separada da profunda tristeza. Dia e noite. Vida e morte. Eu vejo até alguma nota daquela esperança cristã nesse tipo de samba. Entende? Aquela coisa assim, dos humildes serão exaltados, sabe? Aquela esperança mesmo cristã, esperança no melhor, quer dizer, no próximo ciclo da natureza vai ser melhor. Na próxima primavera vai ser melhor. E as rosas podem me dizer outra coisa. Então tem essa nota de esperança que eu acho muito bonita. Agora, uma coisa que eu acho que a gente não podia deixar de lembrar aqui é justamente isso que você está falando aí, que você... um tempo atrás eu fui aí recuperar a música popular brasileira, daí eu fui ouvir Lupicínio, daí eu fui ouvir Cartola, fui ouvir Noel Rosa. Isso daí é aquela coisa do não esquecer as próprias origens. Isso aí a gente, assim, não deixar morrer por esquecimento. Ou talvez, assim, uma das notas tristes do nosso comportamento, nosso modo de ser brasileiro, é justamente a nossa memória tão pequena, né, Vitor? A nossa memória tão assim, vilipendiada, porque a gente não consegue guardar, não consegue salvar do esquecimento coisas como essa. Qual é o brasileiro que pode se referir, por exemplo, à Cartola, que pode se referir à Pixinguinha, que pode se referir a a certos momentos do nosso cinema, que já tivemos bons momentos, a certos momentos da nossa teledramaturgia, também já tivemos bons momentos, tivemos Dias Gomes como escritor de novelas, tivemos gente que fez coisas muito boas também nisso na TV. Agora a gente não consegue se referir a elas, porque elas não estão na nossa memória. E se elas não estão na nossa memória, elas não são a gente. Porque a gente lembra daquilo que a gente é. Então, assim, vai ficar sempre aquela coisa assim de um gueto, de um grupo de brasileirinhos intelectualoides que se interessa por música popular dos anos 20. Entende? Sendo que isso devia estar vivo na memória brasileira. Isso devia estar vivo. Tal como momentos da nossa história. Deviam estar vivos aqui. Eu sempre me fascinei por esse conceito, que não é um conceito do ponto de vista abstrato e desencarnado, mas por essa noção de tradição. Como algo que me pertence ao mesmo tempo, mas que eu preciso conquistar. Não uma tradição passiva. Quando eu perguntei se eu era ou não católico, o que era ser católico, eu falei, bem, isso aqui, ao mesmo tempo que sou de batismo, por passividade, como quase todo brasileiro, até pouco tempo atrás, mas ao mesmo tempo eu preciso entender e ter uma resposta ativa. A mesma coisa a tradição da língua.
eu cheguei a tocar teclado, até um pouco de cavaquinho. E quando eu olhava para essas músicas, eu precisava tocá-las, eu precisava me apropriar de tudo isso. Né? E que depois, quando eu fui aprofundar na história do Brasil, ou na tradição cultural brasileira, eu percebi que isso é uma joia de ouro. Isso não pode ser esquecido de jeito nenhum. A gente é responsável por isso, Thiago. Exato, nós somos. E a gente não pode deixar que coloquem certas alcunhas na nossa história, nos nossos personagens, nos nossos artistas. A gente não pode continuar aceitando que se conte a história, por exemplo, do Império ou de Dom João com coxinha de galinha no bolso. A gente não pode deixar que só façam chacota de nós. Eu, quando comecei meus estudos assim de uma maneira mais metódica, mais séria, um pouco mais madura, eu dediquei 2 anos da minha vida à história do Brasil. E eu fiquei praticamente estudando só a história do Brasil nesse período, da colonização até a República. E ali eu vi, Vitor, nós temos sim momentos anedóticos na nossa história, nós temos também personagens anedóticos, com certeza tem essa marca aí no destino brasileiro, mas nós temos coisas assim grandes na nossa trajetória. Nós temos grandes personagens, grandes pessoas, tivemos grandes estadistas no Brasil. Nós tivemos homens assim, de final de império, da República Velha. Tivemos, né, homens mesmo de envergadura que não deixa a gente abaixo de ninguém. Você pega tão bem lembrado pelo Rafael Nogueira, um José Bonifácio. Pô, José Bonifácio colocaria aqueles founding fathers americanos no bolso. No bolso. Era um homem extremamente culto, extremamente sensível, um homem brilhante, assim como tantos outros, aqueles famosos fundadores do Império. Tem aquela coleção de biografias, né, dos fundadores do Tarquínio de Souza, dos fundadores do Império. Então, assim, Bernardo de Souza, Bernardo de Melo Franco, como é que era? Bernardo... Putz, esqueci agora. Desculpa, eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo. Então tem aquela gente maravilhosa lá e a gente não sabe de nada disso. Daí vai, por exemplo, né? Eu acho que essa é uma das funções dessa série de lives que a gente está começando aqui. Aí eu vou me apropriar. Eu vou me apropriar. Vasconcelos. Isso, Vasconcelos. Obrigado. E aí a gente vai se apropriar, por exemplo, da história do Império com novela da Globo, que ridiculariza esse momento da história, ridiculariza nossos personagens, e as pessoas acabam fazendo da história coletiva, que é um componente da história pessoal, é a história coletiva, ela perpassa a minha história individual. Então eu sou formado também de uma grande comédia, que é a história brasileira, e não é verdade. Eu concordo plenamente contigo. A gente vive um período de anamnese, ou de distorção da memória, né? Cabe a nós, intelectuais, sem dúvida, não esquecer, que é o primeiro desafio, né? A anamnese, não esquecer. Né? A gente vive um período de amnese. A nossa função é não esquecer, a anamnese. É não deixar o tempo escorrer e perder esse patrimônio. E aí eu concordo contigo, uma visão muito enviesada, muito anti-brasileira das nossas raízes. Eu concordo plenamente contigo. Eu me lembrei de uma outra música aqui do Cartola, que é extraordinária nessa visão de mundo, que é triste, ao mesmo tempo feliz, com um tom cristão. A gente falou de acontece. Acontece é o eu lírico, o Cartola, se for ele mesmo, que não ama mais a mulher. Que sejas bem feliz é o contrário. Ele que é demitido. Né? Leia os versos dela para mim, para eu lembrar, faz favor. Leia os versos dela, faz um favor. Se bom para você for, podes partir, amor. E que sejas feliz, muito bem feliz. Que Deus e a natureza, as aves nos seus ninhos, as flores pela estrada, perfume todos os caminhos. E aqui eu ficarei, por você rezarei todas as tardes ao bater Ave Maria. Que sejas bem feliz, mas leve-me na mente, que cresçam suas glórias e minhas lágrimas contentes. Puta, mas isso é lindo demais, Vitor. Isso é lindo demais. E é lindo demais, não... Isso que eu quero que as pessoas entendam. É lindo demais, não porque rima simplesmente, mas pelas imagens que cada verso evoca. É isso que é lindo. São reais, eu consigo ver isso daí. Isso, uma coisa que é fato, até a década de 60, pelo menos, é que todos esses autores têm um fundo cristão, uma piedade cristã muito clara. E veja, quando a gente diz isso, Thiago, as pessoas talvez entendam mal, eu não sei como interpreta o teu trabalho muitas vezes. Isso aqui é o reconhecimento objetivo do caldo religioso que anima
a interpretação cultural dessas pessoas. E que faz sentido, e que é belo, e que dá sentido para a vida. Como é que o Cartola vai interpretar o mundo fora do cristianismo? Ele não tem nem recursos, ele não recebeu o existencialismo francês da década de 60 para pensar. Não, para ele precisa pensar com base em Deus, na natureza, nos passarinhos cantando, com base na redenção, com base... Olha, ele querer chorar de saudade as glórias da namorada, noiva, esposa que o abandonou, é de uma nobreza extraordinária, de uma nobreza cristã. Sim, sim. E não poderia ser diferente, essa é a perspectiva dele, né? O que tu falaste, isso não é ressentimento. Ele não quer se vingar, ele não quer difamar, que é uma... Eu lembro muito do Noel, uma outra live, né? Tem uma música do Noel que eu adoro, Último Desejo. Né? Essa eu não me lembro. Ele só quer ficar bem na foto. O nosso amor que não esqueço, que teve o seu começo numa noite de São João. Morre hoje sem foguete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso, nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero teu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me ama, que você... Ele quer ficar bem na foto, é muito engraçado, porque ele é um filho. Né? Ali o Noel está jogando ideal, eu só quero ficar na foto. Mas as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto e que meu lar é um botequim. Diga que eu arruinei sua vida, que não mereço a bebida que você pagou para mim. Meu Deus do céu. Isso não é ética, né? Que maravilha. Carioca. E aí, para mim... Live, pelo menos, o Noel é gigante. Merece. Sim, sim. Assim como o Lupicínio. Também. Assim como o Pixinguinha. Pixinguinha também mereceria uma. E a gente pode até ir caminhando algumas décadas aqui e tentando fazer justamente isso. Já que estamos aqui fazendo reunião ao vivo, a gente pode ir fazendo o seguinte, a gente pode ir olhando para cada década ou para cada arte brasileira, vendo o que a gente acha que merece ser salvo do esquecimento. Acho que esse é o mote dessas lives. O que merece ser salvo do esquecimento da cultura brasileira? Que merece ser atualizado, que merece ser reapresentado, mesmo que a gente não seja aqui especialista de cultura, especialista de arte brasileira, eu acho que essa é a ideia. Na escrita, fica até mais fácil de fazer, mas eu acho que esse nosso esforço de fazer com cinema, com música, com novela, com teatro, eu acho que isso que vale a pena. É aquela coisa de, sabe, abertura de alma? Vamos abrir a alma para ver o que é grande. Vamos abrir a alma, sem julgamento prévio, vamos abrir a alma. Tem algo para ser salvo aqui? Tem algo para ser salvo ali? Então vamos salvar. Esse tipo de mergulho, aspas, desinteressado do intelectual, eu acho que a gente pode usar a nosso favor aqui. Fantástico, Thiago. Estou de acordo. Eu acho que a gente vai estar escrevendo um livro, entre aspas, numa conversa democrática, marcada pela oralidade, pela espontaneidade. A gente não combinou. A gente não. A gente vai estar, de forma um pouco espontânea e subjetiva, resgatando a nossa tradição intelectual, sem dúvida. Concordo plenamente contigo e eu te admiro. Quando eu vi um post teu com Julia Roberts, pois é claro que tem filosofia nesses filmes. É claro que esses filmes dizem respeito a uma situação existencial da mulher contemporânea. É claro que tem alguma coisa ali, mas porque ele não nega Santa Teresa, Santo Agostinho, ele não nega... E não os confunde. Hã? E não os confunde. No momento em que eu estou vendo uma linda mulher com a Julia Roberts e que eu gosto daquilo e tiro algo para minha vida, eu não confundo aquilo com a biografia do Padre Pio. Acho que isso que é a coisa. Não é assim, eu só posso consumir este tipo de cultura sacra ou de grande cultura. Não, calma lá, meu amigo. A depender do teu olhar, da tua abertura de alma, você vai encontrar a verdade. O Espírito, lembre, passagem bíblica, o Espírito sopra onde quer. Onde quer. Então, se você tem abertura de alma, você vai encontrar naquele filme. Você vai encontrar naquela poesia que é dita menor, pequena, Mário Quintana. Você vai encontrar. Você vai encontrar verdades ali sobre a vida. É aquela coisa, você não vai jogar o bebê com a água do banho. Você vai salvar o que tiver para ser salvo. Então é isso que eu tento fazer com esses produtos culturais. Eu acho que tem uma distinção muito clara entre cultura popular e cultura de massa. Normalmente, a crítica da cultura de massa, que é válida, porque simplifica, porque vulgariza, porque padroniza e porque satura,
nas imagens constantes e porque repete, é completamente diferente da cultura popular, que é a expressão de uma alma sincera. Sim, sim. Na verdade, menos refinados ou sofisticados do que a cultura erudita. Mas a cultura erudita pode ser tão artificial e tão frágil, fraca, como a cultura de massa. Ou seja, existem aspectos da cultura erudita que são artificiais, que são... Sim. Que parece que não encontram, não fazem ressonância na alma individual, né, Vitor? Essa dimensão da estética básica, do gostar, do vibrar no nosso peito. Eu escuto o Cartola, vibra profundamente no meu peito. Eu vejo quanta verdade ali naquela crônica do pai com a filha, do pai, como tu falaste, que abandonou, do marido que abandonou, que foi, voltou e quis... Né? Sim. Eu acho que a ideia do preciso me encontrar. Né? Ali tem um peregrino buscando a si mesmo, mas que só se encontra nas relações intersubjetivas. Nos desencontros com os outros. Quando nós nos encontramos com quem amamos, o amor é um encontro com alguém que nos mostra quem nós somos. Mas ele também é um jogo de espelhos. Perfeito, Vitor. Você estava falando do Estou Procurando, me lembrei, as primeiras palavras do romance da Clarice, que o pessoal do meu clube do livro está lendo agora, A Paixão Segundo GH, primeira frase do romance, estou procurando, estou tentando entender. Então, assim, você vê que aqui e ali, em diferentes expressões da nossa arte, tem coisas que são aí, ó, universais. Essa busca do encontro, por exemplo, essa é universal, experiência universal de Cartola, de Clarice, de quem quer que seja humano, de quem quer que tenha lá a posse de si mesmo, como eu costumo falar, que para mim a chave da questão da felicidade é a posse de si, né? Eu, quando escrevi aquele livro Por que Não Somos Felizes, eu fiz esse diálogo com a obra de Aristóteles e Julián Maris, em que Aristóteles fala que a felicidade é a posse de determinados bens. E aí eu acrescento, primeiro, antes de qualquer outro bem, o bem de si mesmo, ou seja, a posse de si mesmo. Se eu não possuo a mim mesmo, quem é aquele que quer possuir a justiça? Quem é aquele que quer possuir a justiça? Quem é aquele que quer possuir a verdade, né? Então esse caminho biográfico também, pessoal, existencial, acho importante. Então você vê que os temas são transversais. Eu ia sugerir para você, aqui na frente de todo mundo, duas coisas. A primeira é a seguinte, você falou que a gente ia fazer lives contínuas e eu aceitei teu desafio. Agora eu vou pôr dois desafios para você. Primeiro desafio, a gente escrever um livro juntos. Topado. A gente, sabe, fazer um diálogo. Você escreve uma coisa, vou lá, respondo, jogo para você, e a gente vai trocando. E isso a gente vai ver o que sai, deve sair um livro disso daí. E a segunda coisa é que a nossa próxima conversa fosse sobre o que, para mim, é o melhor filme brasileiro de todos os tempos, que é Abril Despedaçado. Opa, claro, na hora. Fechou? Fechadíssimo. Então tá bom. Fechado. Pronto. Com o Thiago. Tá bom, fechou então. Fechado. Melhor fechar com o Vitor e com o Thiago do que com qualquer outro, hein? Vamos combinar. Pô, Despedaçar é uma filosofia pura e é trágico. É trágico, exato. Eu acho que ele tem mesmo aquilo que a gente falou hoje, aquilo de Tolstói, se queres ser universal, sejas regional. Aquilo, para mim, tem algo de universal ali, e é de uma profundidade e também de uma tragicidade impressionante. Total. Em relação ao livro epistolário, epistelográfico, um livro de troca de textos, eu acho que é fantástico. Troca de cartas troca de cartas, exato. Assim como o que a gente está fazendo é uma espécie de filosofia. A gente está aqui trocando, se provocando, se questionando, enriquecendo. Só para voltar um pouco para a tua definição de felicidade, com a qual eu estou plenamente de acordo, quando a filha dele vai se entregar ao cinismo da prostituição, ela vai se perder. O moinho ali ela vai perder a si mesma, vai perder os seus sonhos. Ela vai se tornar assim, de cada esquina sobrará o cinismo. Só darás o cinismo. Darás o cinismo, e quando verás, estará na beira do abismo. Abismo que cavaste com os pés. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Cai um pouco. Né? Puta merda. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então, e por amá-la, por amar a sua própria filha, ele a quer bem, ele a quer reintegrada consigo, ele a quer em posse plena de si mesma.
que é o teu conceito de felicidade. Você está tendo uma atividade que é a aliena de si mesma. Olha o tema da alienação. Isso. Esse movimento de reconquista de si, que eu preciso me encontrar, ela está se perdendo. E como tu disseste, quem está dizendo isso foi alguém que se perdeu. Ele não é o sábio Rolê Marias, que está lá reintegrado e pleno na sua biografia. Eu sei quem sou, né? Eu sei de onde venho, para onde eu vou. Não, ele é o bêbado. Só que o bêbado que ama. E pelo amor, ele tem um momento de lucidez de dizer assim, não te percas, minha filha. Eu sou perdido o suficiente, eu sei o que é isso. Ele é o bêbado e o malandro que não deixou que a malandragem e a esbórnia contaminasse o último ser dele. Contaminasse, quer dizer, é o famoso bêbado de bom coração. É um homem de bom coração. Você vê que mesmo aquela vida louca e transviada dele, aquela vida não conseguiu corrompê-lo até o último. Corrompeu aqui alguns estratos da vida dele, claro, né? O fez perder vida também em cada esquina. Entretanto, olha, só um sujeito de bom coração, só um sujeito que entendeu do que é feita a vida, poderia ter escrito aqueles versos. Concordo. Que maravilha. Que maravilha. Muito do que eu pude imaginar. Infelizmente, já estamos no minuto 52. Acabando. Acho que a gente pode ter 2 minutos de considerações finais. Assim. Quem sabe mais uma música que a gente lembre aqui dele. Vamos terminar para cima. Coloca Alvorada. Tá. Vou colocar aqui. Acho que terminar com a música mesmo, né? Eu acho. Homenagem a ele, né? E você vê que aí tem aquela coisa que os gramáticos, os estudiosos mesmo da língua falam. A preferência pelas terminações abertas das frases, que trazem uma sensação de alegria, uma sensação de abertura. Diferente de você terminar frases com O, com U. Você vê que aí termina com vogais abertas, traz uma alegria, traz uma vivacidade. É um homem que dominava o que fazia. Bom, a pena tá baixinha. Mas todo mundo ouve a hora que terminar a live. Todo mundo coloca no celular, Alvorada. Não sei por que tá baixo. Agora tá melhor. Agora eu tô ouvindo. Isso é muito bom, né? Isso é muito brasileiro. Isso é o batuque. Agora, ano novo, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente o sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, diz Como é que o cara vai ficar carrancudo ouvindo um negócio desse, Vitor? Como é que o cara vai ficar pensando em política? Né? A natureza sorrindo. Perfeito. Os cristãos sem vida, o que resta é quase fala de assim, olha o tema do vagando, estrada perdida. E quem é o norte? Quem é o caminho? Quem é o trilho? O amor. Porque pelo amor ele encontra a si mesmo na entrega e na troca com a amada. E aí a gente que é a busca pessoal dele, né? A luz do sol que está em todas as tradições. É ótimo. Pô, Vitor, gostei, hein? Começamos bem essa nossa série, hein? Começamos, meu amigo. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Obrigado. Salva a live. Muita gente perguntou. Vou baixar aqui no
os stories, depois ponho no YouTube, te passo. Maravilha. Já temos a nossa quinzena, se for quinzenal, Abril Despedaçados. Quinzena. Abril Despedaçado, a próxima. Muito obrigado, fica com Deus. Lembrança à família. Amém, você também. Abração, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, obrigado. Fiquem bem, escutem Cartola. Vou colocar umas faixas aqui no Stories.